Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Falar da doença da adicção, uma doença progressiva, incurável e de fins fatais. Se eu não tratar minha doença nas 13 esferas dela, os problemas maiores que vão se apresentar, eu não vou saber lidar. E isso está muito claro para mim. 28 anos que eu não faço uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, mas que não me privou e não me impediu dos resultados que esta doença traz, independente se o uso está ativo ou não. Existe uma pergunta na literatura do Guia para Trabalhar os Passos, no primeiro passo, que faz com que eu me atente quando a doença está ativa. E ali pede exemplos, para com que eu venha exemplificar como que a doença trabalha, independente do uso da substância. Então isso caracteriza algo que eu sempre falo. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. E por ter a doença, eu tenho que entender que doença que é essa que eu sou portador, como que ela age no cotidiano, como é que ela trabalha na minha vida. E quando eu não me atento que ela pode estar a trabalhar através da tristeza que eu desenvolvo pelas situações e as adversidades do cotidiano, quando eu acredito através do estado do ego que eu sou merecedor de ter algumas coisas, independente se eu tenho que fazer o movimento para ter essas coisas. É uma doença que realmente ela trabalha de uma maneira onde a minha falta de percepção sobre o que é ser portador da doença da adicção me fez ficar por muito tempo a acreditar que eu era adicto porque eu fazia o uso da substância alteradora de humor, incluindo o álcool. Então, as substâncias químicas, o álcool, as substâncias lisérgicas, inalantes, eu venho e chego ao grupo com esse tipo de pensamento que, ao escutar a expressão "você é adicto", eu era porque fazia o uso disso. E agora, após 28 anos que eu não faço uso de nada, eu me atento que eu já tinha a doença e o resultado final, por ser portador dessa doença, era chegar ao uso da substância. E aí eu detenho o uso da substância, porque não tem como vir a ter o entendimento necessário através da literatura, ou das partilhas, ou da frequência no grupo, se eu estivesse fazendo uso. É impossível uma pessoa, dentro do resultado final, né, do uso de qualquer tipo de substância, ela obter ganhos, sendo que ela está fazendo uso. É impossível. Ela precisa estar sóbria, está sem uso, está limpa, está dentro de uma maneira de pensar que dê a ela a condição de entender até onde ela chegou. E hoje para mim está muito claro, né? A literatura é muito sábia quando ela diz que aqueles de nós que se sentirem tristes, infelizes, vão voltar a usar. Porque os mesmos têm consigo que a felicidade está pautada no resultado final do uso, né? E que o uso não foi de tanto mal assim. O de tanto mal na minha vida foi as respostas do cotidiano. O que me tiraram, no que eu fui privado, onde não me deixaram continuar a fazer o que eu estava a fazer. E a realidade é outra. A doença está trabalhando, a doença está ativa. Não precisa ter o uso da substância para entender que a doença está ativa. É ter uma pessoa ao seu lado que te mostre como que a doença está ativa. Pode ser o teu padrinho, pode ser um membro do grupo, pode ser uma pessoa que está fazendo no grupo parte da reunião e este está entendendo ao que se refere, aonde ele se encontra, que ali não é para parar de usar. Ali é para você não voltar mais a usar. E este já entendeu por qual motivo ele está sentado naquela reunião. O que sentado naquela reunião ele está tendo, o que ele está encontrando, que é a libertação da doença, da maneira de pensar dele, da forma de agir dele, do jeito de ser dele. E com isso ele consegue transcrever para mim, sentado junto com ele, escutando ele, dando atenção e vazão para o que ele quer para mim, a maneira como ele está me dando essa situação para que eu enxergue.
e com isso eu posso vir a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas, desde que eu me atente que não é um programa para parar, é um programa para mim não voltar. Por isso que eu tenho que voltar inúmeras vezes às atividades do grupo, aos eventos que existem dentro da Irmandade. Por isso que eu tenho que revisitar a literatura, porque é a maneira que eu encontro para deter o que a doença representa para mim. Um abuso, um desequilíbrio. É muito sério ser portador de adicção, porque eu posso não estar mais a fazer o uso da substância psicoativa, mas estou a fazer o uso de um comportamento abusivo, que vai no final me levar ao uso da substância, pois se eu me sentir muito triste, como fala na literatura, eu volto a usar. É muito sério. E eu não posso não me atentar à literatura e entender o que fala no 6º passo do livro Isto Resulta, que felizes eram os ignorantes, porque ignorante, assim eu fui antes de chegar ao programa. E permaneci ignorante dentro do programa enquanto eu não lia a literatura e não me atentava que essa literatura iria me direcionar para entender quando que a doença está ativa e quando não está ativa, quando que ela está trabalhando e quando ela não está trabalhando, quando ela permite com que eu haja da maneira que eu estou a agir e que vai me comprometer dentro do que fala a própria literatura, que eu tenho que me atentar nos locais onde eu frequento, com as pessoas que eu me encontro, dentro das coisas que eu estou fazendo. Então a literatura é sábia quando ela diz que fama, prestígio e poder vão destruir e vai me assolar no processo. É realmente muito sério entender, como fala na literatura, que se não trabalhar as 3 esferas da doença, a física, a mental e a espiritual, e entender que a parte espiritual da doença está pautada no meu total egocentrismo, nos meus relacionamentos, e que a parte mental da doença está pautada no meu psique, que por muitas vezes me faz acreditar que eu não tenho problema algum, como fala também na literatura, que a negação ela está pautada na ideia quando me fala que eu não tenho esse problema, que eu não tenho esse transtorno, que eu não tenho isso que eu entendo ser portador. E que fisicamente, obviamente, eu me relaciono, né, dentro de um contexto onde todos os mesmos que são portadores também se relacionam. Em locais que, obviamente, uma pessoa que não tem a doença entende que fazer parte daquele local e vai estar trazendo um problema maior para a vida dele, que pode e vai se mostrar em outras áreas da sua vida, né? Na exclusão social, vai se mostrar no distanciamento intersocial, num abandono dentro de questões educacionais. Entender o que é a doença dentro das esferas do físico, do mental e do espiritual me dá a condição de deter o resultado final dessa doença, que é chegar ao uso da substância com a propensão de ser dizimado pela doença. E quando eu estou sendo dizimado pela doença? Quando o uso está ativo. Quando a substância psicoativa ela se faz tão presente na minha vida que nada, nem nenhum lugar, nem nenhuma pessoa, nada tem importância. O que tem importância é o resultado final daquilo que eu anseio, daquilo que eu busco, daquilo que eu acredito que faz parte, que é o químico, que é o álcool, que é qualquer substância alteradora de humor, para que eu não tenha que lidar com uma tristeza existencial daquilo que eu acho que eu tenho de direito, seja um carro, uma moto, seja o sexo, dinheiro, um trabalho, não importa o que seja, eu tenho que me atentar que se eu não trabalhar a doença nas 3 esferas, se eu não usar o programa na sua totalidade, na íntegra, eu estou fadado a ter problemas maiores. E que agora, com o tempo que eu tenho, que são mais de 2 décadas e meia, sem o uso da substância química alteradora de humor, incluindo o álcool, eu estou fadado a respostas da doença, não mais a respostas do uso da substância, que pode me trazer aí questões de saúde. A resposta que eu falo que a doença vai me trazer é uma resposta que vai me impedir de entender quem que eu sou no momento que eu estou sendo, aonde eu estou me encontrando. Eu preciso sacar isso, eu preciso entender isso eu só entendo no grupo, isso eu só entendo lendo a literatura, isso eu só entendo me permitindo ser direcionado
na questão do apadrinhamento, nas questões das reuniões que envolve os 12 passos. Enquanto eu não tenho esse entendimento, enquanto eu não tenho esse estado de lucidez, eu sou presa fácil na mão da doença. Da mesma forma como no popular se tem uma expressão, cai tatu na toca da onça, vira presa fácil, pois a onça entende que o casco do tatu é duro, mas fica de forma paciente, aguardando quando o tatu assim se mostra, para obter o resultado que ela quer, satisfação, prazer, se beneficiar com aquilo, matar o seu desejo. E a doença faz isso em mim, mesmo com múltiplos anos sem fazer o uso de álcool e de droga. Ela fica aguardando os momentos onde um estado de tristeza o apresente, ou então uma condição de euforia extrema se apresente, para que ela se manifeste. E como eu tenho uma grande dificuldade em interpretar o que é tristeza de depressão ou euforia de felicidade, como eu tenho uma grande dificuldade de interpretar sentimentos, eu faço aí um embolado da coisa, eu fico nas mãos desta doença, que aguarda de forma paciente para agir contra a minha pessoa. E aí eu tenho aí, através de um poder maior, muito maior do que o estado do ego, dessa questão da parte espiritual, onde eu me relaciono com pessoas, lugares e coisas, uma presença espiritual que se mostra para mim através de uma fala de uma outra pessoa que retrata a ideia da tristeza na vida dela, onde ela acredita que ela se encontra no quadro que está, porque ela não é beneficiada através de terceiras pessoas que poderiam dar a ela o que a ela traria felicidade. E ela entende que ela não precisa fazer movimento nenhum, força alguma, para obter o estado de felicidade, sendo que toda a literatura diz que recuperação é movimento. Onde o que me priva de ter uma vida melhor é ficar em movimento de negação, nulo, estático, sem fazer o que tem que ser feito, acreditando que o outro tem que resolver para mim aquilo que me cabe, que me faz parte, né? Realmente é um programa muito sério para pessoas que têm consigo algo seríssimo a ser visto pelos mesmos. E quando eu assim me dei esta devida atenção, eu comecei a me tratar. E isso aconteceu quando eu já me encontrava com 20 anos sem o uso da substância alteradora de humor, fazendo parte de questões físicas, psíquicas e sociais na minha vida. E aí, obviamente, eu passo a ter sucesso agora a partir dessas 2 décadas que eu acabo me tratando, acabo vislumbrando que através do programa eu posso ter um sucesso que me cabe se eu permitir com que o programa trabalhe na minha vida. Mas para isso eu tenho